Aqui estamos nós de volta, dando sequência à nossa série de estudos sobre os assuntos relativos à questão da eleição, predestinação, enfim, temas que são seriamente discutidos, conversados, uns buscando mais aprofundamentos, outros simplesmente querendo mostrar o seu conhecimento, aquilo que dispõe em termos de teoria que granjearam, somaram ao longo do tempo, aquelas as quais se afeiçoaram mais, as que menos se afeiçoaram. E neste particular nós queremos simplesmente apresentar a palavra de Deus e fazer alguns comentários e interagir com você que está aí, que pode deixar a sua participação também nesse vídeo e você sabe a forma de participar. Veja só, hoje nós vamos falar de predestinação e de eleição. Primeiro de tudo eu devo dizer que eu acredito na predestinação e na eleição conforme está escrito na palavra de Deus. Em primeira mão, nós precisamos entender o que a Bíblia afirma sobre predestinação e eleição. Vamos começar por predestinação e depois a gente fala da eleição, certo? Vamos ter como ponto de partida os textos que a respeito deste assunto fazem referência. Romanos 8, 29 é um texto fantástico. Olha o que está escrito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui é fantástico, é maravilhoso, é aqui o nosso ponto de partida. Predestinação seria Deus destinar antecipadamente, ou seja, antes dos fatos acontecer, Deus dá um destino. Isso é predestinação, é dar um destino antes que determinado fato ocorra. Daí, a Bíblia Sagrada vai apresentar que Jesus, ele foi predestinado a morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus antes conheceu a situação e como as pessoas pecariam e quebrariam, no caso do Adão lá, violaria as suas santas alianças, e mais tarde a aliança que ele firmaria com Moisés também seria quebrada, e ele prometeria uma nova aliança, e por já conhecer isso previamente, ele preparou na sua soberania um plano de salvação. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a soberania de Deus. Aqui vamos falar de predestinação, mas como um ato soberano da sua vontade, ele providenciou um meio de salvação para toda a humanidade, que livremente decide se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo para, enfim, ter a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos lá, ele diz aqui, o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Gente, o texto é muito claro, ele é quem elege, ele é quem dá o destino para a vida dos homens, que a ele se entregam para fazer a sua vontade, assim como ele também destina alguns que resistem à sua vontade, como Janes e Jambres resistiram à verdade de Deus, muitos resistem no dia de hoje, como os próprios ouvintes de Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 5, no versículo 40, quando Jesus diz assim, vocês sempre resistem à verdade e não querem vir a mim para não ter a vida, vocês não querem vir a mim. Era uma decisão pessoal deles de não querer ir para Cristo, mas permanecer na incredulidade. Olha o que esse texto vai apontar para nós, e é aqui onde nós centramos o entendimento equilibrado sobre a predestinação. Como é que ele predestina? Por ele conhecer. Nós temos que tomar cuidado por chegar a conclusões que são absurdas. Eu gosto da ilustração do pastor Steve L. Anderson. Ele disse uma coisa muito interessante em uma das suas pregações. Ele disse, imaginou que no final da tarde eu chamo você lá em casa para assistir uma partida de futebol. E aí eu já assisti aquele jogo algumas vezes. E eu sei exatamente o que vai acontecer daqui a 20 minutos e tantos segundos. Ele coloca lá.
E aí ele vai dizer, olha, vai acontecer com 20 minutos e tantos segundos, vai acontecer isso e isso aqui que aquele jogador ele vai fazer. E o colega dele olha assim para ele do lado e diz assim, foi você que fez ele? Foi você que fez essa jogada? Foi você que planejou tudo isso? Você que arquitetou tudo isso? Foi você que elaborou tudo isso? É estúpido, não é? Esse tipo de pensamento. Deus criou seres livres. Mas apesar de que os seres livres façam as suas escolhas, Deus não fica nulo no seu conhecimento. E é exatamente a assertativa de Deus quando mostra e aqui revela o nosso Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Por quê? Porque embora os seres livres tomam as suas atitudes por si próprio, por base nos seus critérios pessoais, daí porque eles vão enfrentar o julgamento de Deus por transgredirem ou por obedecerem a palavra de Deus, porque livremente fizeram as suas escolhas, uns acertadas e outras erradas, mas Deus é o juiz e é Ele quem vai decidir no final das contas tudo isso. Por base em quê? Naquilo que Ele deixou para que pudéssemos guiar a nossa vida. E olha uma coisa interessante essa ilustração. Vamos avançar? Atos 2:23, falando agora do sacrifício de Jesus de forma detida e agora o desígnio de Deus. Olha só, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mão de ímpios. Gente, olha o quanto esse texto aqui ele é fabuloso, fantástico e enriquecedor. O primeiro texto fala de antemão, ou seja, antes dos fatos ele previu, conheceu e ele agora tomou uma atitude para o futuro. Porque ele, além de ser onisciente, saber todas as coisas, ele também é todo poderoso para intervir na história. E aí onde está a soberania de Deus? Foi ele destinar porque ele conheceu. Aí onde está. Sem, contudo, ferir o livre-arbítrio que Deus deu para o homem. Deus é soberano para fazer os seus propósitos sem precisar ditar cada passo que eu dou, cada vírgula que eu vou escrever. Ele não precisa fazer isso para ele ser soberano. Aliás, assim ele não seria soberano, ele seria o autômato produtor. É algo dessa espécie que ele seria. Mas veja, esse texto diz que é entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Os que normalmente falam de predestinação, preso à corrente teológicas, eles vão falar disso, mas eles vão eliminar propositalmente essa palavra sem considerá-la. Eu ouvi um homem aqui no Brasil, muito conhecido pelos seus posicionamentos contrário a esse texto. Ele disse nada de presciência, nada de que Deus conheceu, de antemão conheceu, nada dessa coisa de tendo conhecimento prévio para determinar, nada disso. Como não desprezar textos claros como estes que temos aqui? Então o texto é muito claro. Deus determinou dentro do conselho da sua vontade enviar o seu Filho Jesus. E por que ele vai usar essa palavra determinado desígnio? Porque lembra da lei? O que a palavra dizia antes da lei? Dizia que se Adão comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Ele não falou de uma proposta de perdão para Adão. Depois ele cria a antiga aliança como uma chance para que o homem pudesse voltar a ter intimidade com ele, regulamentada pelos padrões que ele próprio estabeleceria. E foi isso que aconteceu. O homem novamente viola o pacto de Deus. E Deus, na sua bondade, no seu ato gracioso, mais uma vez pela sua soberania, providencia um meio de redenção, pelo desígnio e o conselho da sua vontade, para seres livres. E ele providenciou a nova aliança, pela presciência dele, ele determinou no conselho da sua vontade enviar o seu Filho Jesus, o que ele não tinha mais nenhuma obrigação, porque a antiga aliança, o Antigo Testamento, foi pautado em bênçãos e maldição, bênçãos para os obedientes, maldição para os desobedientes. Foi assim, e obedecer ou não, escolher entre a vida e a morte, era também uma capacidade que Deus havia dado para o ser humano. Dentro das raias, das correntes teológicas, sobretudo o calvinismo,
Deus, ele não é soberano para dar livre-arbítrio para ninguém. Aliás, longe de Deus pensar em fazer tal coisa, porque mataria sua corrente teológica. Assim sendo, nós temos que avançar. E olha um outro texto muito fantástico e importante para essa compreensão. 1 Pedro 1,2 diz assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui vem uma coisa muito importante. Eu acredito na eleição de Deus. Toda eleição ela é baseada em critérios. Vamos só lembrar isso? Quando Deus foi levantar para nós, ou aliás, para o povo de Israel, um rei, Deus elegeu um rei de acordo com o critério. O primeiro rei, segundo o critério do povo. O segundo o seu próprio critério. Deus estabeleceu isso. Primeiro atendeu à vontade do povo e depois ele próprio colocou um rei como ele já havia prometido. Dá um rei que agora seria segundo o seu coração, Davi. Quando o texto diz assim, ó, eleitos, mas não é eleito arbitrariamente, não é eleito por um determinismo que tudo que se justifica é, não, Deus é soberano, faz o que ele quer e ninguém pode questionar isso. De fato, Deus é soberano e você não pode questionar o fato de que ele elegeu as pessoas pela presciência dele, pelo conhecimento prévio de Deus, porque ele conheceu, ele foi lá e elegeu. Veja como essa questão de eleição não é uma coisa fatalista. Vamos pegar um texto, inclusive usado de forma descabida pelos adeptos dessa corrente determinista, lá de João capítulo 15, versículo 16. O que está escrito lá? Lá ele disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Diz, olha, está vendo? É Deus que escolhe. Para quem Jesus estava falando aquele texto? Ele estava falando para os 12, inclusive para o Judas que estava lá. Mas todos eles concordam que o Judas foi o filho da perdição e que Judas não foi salvo. Neste caso, o eleito Judas não era tão eleito dentro dos moldes da sua corrente de pensamento. Está vendo? O próprio texto que usam como base destrói esse pensamento errado. Agora, se a eleição é por base em critérios, aí sim nós temos algo aqui muito interessante. E veja só o texto. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, olha só, foi eleito para ser santo, porque ele já notou essa disposição, ele sabia que o fulano aceitaria, ele sabia no conselho da sua vontade, tanto é que ele disse, se me confessar diante dos homens, veja que a expressão se está lá, e isso é importante, nós somos eleitos para quê? Para a santificação, para a obediência, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí sim, todo aquele que aceita Jesus livremente como Senhor e Salvador é um eleito de Deus. E todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um filho da perdição, é um filho da ira, portanto, filho da desobediência ou filho desobediente. Que o Deus de paz nos ajude a compreender esse fato muito importante e interessante da palavra. Predestinação é destinar antecipadamente, antes dos fatos, um destino, não por fase arbitrária ou por simples imposição de um soberano vassalo que faz as coisas do jeito que quer, porque quer simplesmente mostrar e humilhar as suas criaturas que já são humilhadas em si, que ele é maior. Deus não precisa disso. Quem tem necessidade disso é um doente mental, que para se sentir bem tem que desprezar, humilhar os outros, e quando alguém perguntar, dizer eu sou o que sou, e acabou e pronto, engula isso. Então Deus nunca fez isso. Quando ele disse para o povo de Israel, quando perguntar quem eu sou, diga eu sou, mas ele não foi lá chegando, passando por cima do povo, não, ele simplesmente levou para lá o seu mensageiro, porque o povo já tinha clamado a sua aflição, e ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e desci para livrar. Era uma resposta de Deus para aquele povo. Que o Deus de paz seja contigo e te abençoe, e nós vamos continuar meditando e ponderando nesse tema, e o Deus de paz é conosco em nome de Jesus. Te vejo no nosso